Você passou por várias dessas, né? Você tem experiência na escrita, no rádio, na Sim. TV e agora no digital, né? Acho que é a novidade. Qual que é a sua relação com cada uma dessas modalidades, digamos assim, do jornalismo Como esportivo? foi ou como é a minha relação hoje com o que foi? Porque são coisas diferentes. Como você quiser Vamos responder. lá. É, Deixa na sua mão. então vamos de trás para frente. Tá bom. O rádio eu era apaixonado. Apaixonado, e acho que seria até hoje se trabalhasse. Mesmo com Então, as mudanças, assim, de ter agora o vídeo também no rádio, que é uma coisa diferente, né, também. eu acho que ia gostar mais. Sei. Só que como eu era bem mais jovem, e aquela coisa da adrenalina, você tá entrando na profissão, você sonha em estar do lado do campo, havia sensações específicas de um período da minha carreira que hoje são diferentes. Hoje em dia o que me encanta é uma coisa diferente do que era naquela época, porque eu vou mudando bastante ao longo do tempo. A escrita era mais assim uma coisa de obrigação, de aprendizado, obviamente de complemento de renda, né? Porque o rádio não paga tão bem assim, eu não pagava tão bem assim, não pagava mal, mas não pagava tão bem assim. Agora, se você tivesse que viver só do rádio, era uma coisa com limites. Então, eu fui colunista do Lance, eu tive blogs grandes em alguns lugares, isso tudo, obviamente, ia ajudando. Mas A- pegou gosto também com o Na época tempo? peguei, hoje teria pouco gosto. É? Faria. Mas, por exemplo, se eu tivesse que escrever todos os dias, eu escreveria sem nenhum problema. Eu acho que eu reaprenderia a gostar, porque isso é uma coisa que eu também aprendi com o tempo. Porque se você entra no jornalismo do esporte, boa parte das pessoas entra apaixonada. Isso é um clássico. É verdade. Vai passando o tempo, quando chega a rotina, quando você vê coisas além das que você imaginava, quando vê o mundo real, como em qualquer profissão, algumas pessoas se desapegam. Porque dependendo do que você faz, é uma carga de trabalho muito grande. Eu trabalho 6 dias por semana. No meu dia de folga, eu tenho que ver jogos. Isso é loucura. Eu não posso simplesmente me desconectar, porque dia seguinte talvez eu tenha que falar daquelas coisas que eu vi. E hoje em dia, com o volume de campeonatos, nunca é o suficiente dentro do que eu imagino que eu preciso, da minha exigência comigo. Você tem que aprender a abrir mão. Então você fica sendo uma coisa carregada, e de repente o cara foi lá, se apaixonou, quer estar namorando, ou de repente está com problema de saúde na família, etc. E o trabalho vai tomando o seu tempo bastante. Então, muita gente se desapaixona. Isso já aconteceu comigo, Ah, é? em dado momento da carreira, sim. Mas eu reaprendi a gostar. E eu nunca gostei tanto do meu trabalho como eu gosto hoje. Mas Eu amo trabalhar. é uma visão menos romantizada da coisa, você acha isso que mudou? Eu acho que minha visão hoje é zero romantizada. Isso que é legal. Para mim é melhor. Não sei se seria bom para todo mundo. E a TV, eu tive 2 passagens como freela por períodos legais no Sport TV. É, fiz muitos anos o cartão verde, né, que era uma coisa para mim muito importante, que eu adorava. E eu reaprendi a amar o meu trabalho na ESPN. É Passando mesmo? passando por fases diferentes da minha vida, na maneira como lido com o trabalho, como eu lido com várias coisas. Assim, eu sempre penso o seguinte: apesar de as pessoas terem muitas ilusões, grande parte das pessoas, quando termina um jogo, gostaria de ganhar dinheiro para falar de futebol. Eu sei que elas não entendem exatamente o que é lidar com isso em termos de bastidores, de entender algumas situações, de coisas de mundo corporativo, mas eu dou muito valor a isso. E eu tenho uma coisa assim que para mim é muito pessoal. Eu nunca estou realmente satisfeito com o meu trabalho. Eu sou o maior algoz do meu trabalho. E, principalmente, eu tento tratar cada time como se fosse o meu. Porque cada torcedor que está me vendo, para mim, é uma questão de ética, tá? Cada torcedor que está me vendo, ele tem a paixão dele do jeito dele, ele tem o amor dele do jeito dele pelo clube dele. E eu, quando era muito torcedor, e já fui muito, muito mesmo, eu raras vezes sentia que alguém fazia isso por mim quando eu não era jornalista. Então, eu acho que eu tenho que fazer isso porque essa é a melhor versão minha como profissional. Eu erro, nem sempre eu consigo.
eu sei disso, mas o que eu tento mesmo e dificilmente eu baixo a guarda. Até acontece, até aquele dia que você tá, mas dificilmente eu vou baixar a guarda. E você falou que você é a pessoa que mais critica o seu trabalho, o seu maior Sim. algoz. Isso te faz mal? Eu faço terapia, né? E hoje pouco ou quase nada, porque eu imaginar que eu vou conseguir trabalhar com perfeição dentro do que eu acho que é perfeito é, é uma arrogância, é uma completa falta de humildade, é eu me supervalorizar. Então eu tento ser a minha melhor versão. Quando eu tô bem-humorado, em dias bons, ninguém tá perfeito todos os dias, funciona legal. Funciona legal. Pô, fiz o máximo, podia ter feito isso melhor, vou fazer na próxima. Melhor. Já tá feito. Mas quando eu não tô legal, aí. Destrói. Não, mas fica. Fica martelando. Dormir pensando, acordo pensando. Tá, mas depois uma hora eu consigo encostar e o pensamento e tentar fazer as coisas do jeito que eu acho que é melhor. Porque o meu jeito, isso é outra coisa, que eu acho é melhor, não é o do jeito que quem está me vendo, pode não ser do seu jeito, pode não ser do jeito que o meu chefe acha, que o apresentador acha, que o meu colega acha, mas é a minha capacidade de interpretar isso e eu só tenho a minha. Né? Eu abro a cabeça para aprender outras, mas eu, mesmo quando aprendo outras, se eu agregar alguma coisa ou mudar alguma coisa, continua sendo a minha daquele momento. Faz sentido. E você falou, inclusive, agora há pouco, a frase que eu ouvi que fez sentido na minha vida de ir atrás do jornalismo. Que você falou assim, tem muita gente que gostaria de ganhar dinheiro para falar de futebol. E foi mais ou menos isso que você falou uma vez no rádio, que eu tava ouvindo, eu falei, caraca, não é que é isso mesmo? Porque eu pensava assim, que eu queria jogar a bola, mas sempre fui muito ruim. Sempre fui péssimo. E aí eu pensava, eu preciso dar um jeito de trabalhar com futebol. De algum jeito. E aí um dia você tava falando disso, você falou assim, que você gostava muito do seu trabalho porque você falava de futebol e te pagavam pra isso. Eu falei, caraca, achei. E tem uma coisa assim, é que eu sempre digo para as pessoas tomarem algum cuidado. Quando você transforma um prazer em trabalho, um hobby em trabalho, um lazer em um trabalho, o trabalho vai prevalecer alguma hora. Porque o cara, por exemplo, imagina que tá vendo a gente agora ou que assiste o jogo do time dele, o cara passou o dia inteiro trabalhando, preocupado com 500 coisas. O futebol para ele é um momento que representa a vida dele consigo mesmo. Eu tô pensando no meu time, eu tô aí com meus amigos vendo o jogo, eu tô ali xingando não sei quem, eu tô ali concordando, discordando. Aquilo é para ele o oposto das obrigações. Então eu sempre digo, se você quer isso, tome cuidado, porque você vai mudar sua relação com aquilo que você te dá prazer. Pode ficar até melhor, pode ser um prazer diferente, mas ela vai mudar. É certeza absoluta. Não vai ser a mesma coisa. Isso é 100% certo. Não vai ser a mesma coisa. Por isso que eu sempre digo, ó, o cara torce pra tal time, aí o cara me encontra na rua. Vamos supor que é um time que eu conheço os bastidores. Eu faço a pergunta, claro, o cara começa a perguntar coisas pra mim, assim. Eu gosto de trocar de ideia de futebol, eu gosto de resenha de futebol. Eu sempre brinco que eu consigo fazer boas conversas, muitas vezes, porque eu converso de futebol o tempo inteiro, em qualquer lugar. Com qualquer tipo de pessoa, classe social, profissão. Eu pergunto pro cara sempre o seguinte, ou pra moça, você quer continuar amando o seu clube do seu jeito, ou você quer saber os bastidores? Porque não saber, não conhecer o futebol a fundo, ajuda você a gostar do seu clube. Porque os clubes são feitos de pessoas. E pessoas, todos nós somos falhos. Quando isso entra poder, entra dinheiro, entra vaidade, essas duas coisas levam a vaidade enorme, a chance do ser humano escorregar aumenta ainda mais. E a pessoa tem todo o direito de olhar o clube dela de maneira idealizada. A pessoa não precisa saber as coisas a fundo que acontecem no clube. A não ser, aí do jeito meio ultra racional, tá? Que ela queira fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Porque se ela não vai querer melhorar aquilo, ela não vai fazer nada, e é difícil ter alguma coisa que ela possa fazer, por que ela precisa saber daquilo? Por que não ter a visão dela que torna a vivência dela com o clube e com o futebol a melhor possível? Eu acho que às vezes a ingenuidade é uma benção e uma questão até de sabedoria. A gente não precisa saber de tudo na vida para viver bem.